aula foi a Lê, mas ela teve que ficar no PS porque a cirurgia atrasou, então eu vou apresentar a aula da Lê, tá bom? Legal. Deixa eu só diminuir isso aqui que fica na minha frente. Pronto. Então, o papiloma, ele tem origem no epitélio que tem origem embrionária do ectoderma, da placa olfativa, que é o que a gente conhece do epitélio schneideriano. Eles são os tumores nasocinusais benignos mais comuns, com uma prevalência de 0,5% a 4,7%. Ixi, vou ter que passar assim. Existem 3 tipos de papiloma: o papiloma invertido, que também é conhecido como o de células transicionais ou de Ringertz, que é o mais prevalente, 61% dos papilomas são desse tipo. O papiloma invertido ou fungiforme, que tem uma prevalência de 37%. E o papiloma de células colunares, também conhecido como papiloma de células oncocíticas, que tem uma prevalência de 1%. O papiloma invertido também é o schneideriano, né? Sim. O invertido das células transicionais, o de Ringertz, ou schneideriano. Ótimo. Vai. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O papiloma de células oncocíticas é o menos frequente. Ele acomete principalmente pessoas mais jovens e mulheres. A histologia dele, ele tem um componente exofítico e invertido. E ele é similar ao papiloma invertido, só se diferencia pelos grânulos citoplasmáticos eosinofílicos. A localização dele é principalmente na parede lateral da cavidade nasal, geralmente no meato médio. Ele raramente se maligniza, uma taxa de aproximadamente 10%, e ele tem alta taxa de recorrência. O papiloma evertido tem origem principalmente na mucosa septal, junto ao vestíbulo, tem uma arquitetura exofítica, uma incidência de 37%, ele raramente se torna maligno e tem menor frequência de recidiva. E o papiloma invertido, que é o mais comum, acomete geralmente homens e na 5ª a 6ª década de vida. Ele é benigno e pode ser localmente agressivo, podendo causar destruição óssea por erosão. Histologicamente, ele faz uma invaginação neoplásica do epitélio para o estroma subjacente. Ele mistura tipos epiteliais, o escamoso, o schneideriano e os glóbulos de mucina. A membrana basal nele geralmente está intacta e a origem dele é na parede lateral nasal, na região do meato médio. Algumas controvérsias com relação à etiologia do papiloma invertido, né? A teoria mais aceita é essa etiologia viral, a relação com HPV. O tratado fala de diversos estudos que mostram algumas taxas diferentes, mas basicamente o que os estudos mostraram é que o HPV 6 e 11 eles podem estar envolvidos com o papiloma invertido e que o HPV 16 e 18 tem mais relação com malignidade. Outra coisa que os estudos mostram é que a exposição ao tabaco aumenta a taxa de recorrência dos papilomas. Vou falar um pouquinho do quadro clínico. Então, é um paciente geralmente com uma massa polipóide unilateral. Vamos tirar massa. Não pode falar massa, Vicky. Uma lesão, verdade. Lesão. Lesão polipóide. Unilateral, lobulada, com uma cor rosa clara, cinza. E o paciente queixa principalmente de obstrução nasal e retenção de muco. Tá, vamos rapidão. Eu gosto muito quando vocês escrevem lesão, eu gosto muito que vocês sejam mais detalhistas possíveis. Tá. Então, lesão, ela parece ser polipóide mais ou menos, né? Uma lesão, geralmente unilateral, lobulada, ótimo, cor de rosa claro, ótimo, a cinza, ótimo. Aí ela é heterogênea ou homogênea? Sangrante ou não sangrante? Com crosta ou sem crosta? Entendeu? Tá. Eu acho que é muito importante, porque às vezes você vê uma lesão assim,
rosa, mas ela tem sangrante, então você pensa numa lesão vascular. Diferente de uma, às vezes, até esbranquiçada, com vários lobulinhos. Que o pessoal fala que papiloma invertido parece até carne de peixe, né? O pessoal fala, isso aqui parece carne de peixe. Mas não é, né? Mas é uma lesão esbranquiçada e ela é fragmentável. Então ela sai fácil. Então, quando vocês forem descrever lesão, assim, você vê uma lesão, às vezes você tem cara de papiloma invertido só do jeito que vocês descrevem. Diferente, por exemplo, de um pólipo anticonal, que é o pólipo de Killian, que é uma lesão esbranquiçada, lisa, homogênea, que está indo lá para a coana. Entendeu? E aí você falou dos sintomas. Você falou, olha, obstrução nasal e retenção de muco. A obstrução nasal é o sintoma mais importante, principalmente das lesões unilaterais, né? E você tem ideia de qual que é o sintoma, segundo sintoma em papiloma invertido? Imagina. Que é quase parecido com o de nasoanjo. É o sangramento? Sangramento. Epistaxe é o segundo sintoma mais comum em paciente com papiloma invertido. Tá. E aí pode ter hiposmia, rinorreia. No estudo que a gente fez, que a gente publicou, foi em 2013. Eu era residente quando eu publiquei esse. E epistaxe foi o segundo sintoma mais frequente. Ah, legal. Tá bom? Tá. Bora, pode continuar. Legal. Aí outros sintomas que os pacientes queixam, rinorreia, mucopurulenta, hiposmia ou anosmia, e aí o que você falou agora da epistaxe. Mais raramente, o paciente, dependendo da extensão do tumor, ele pode se queixar de epífora, abaulamento de face e palato e deformidade de dorso nasal. Comprometimento visual e neurológico também podem estar presentes. Para ele comprometer as estruturas da epífora, ele tem que invadir o quê, Vicky? Tem que invadir sistema nervoso central ou órbita, né? Que daí já é aquele... A epífora, acho que mais para a região de órbita, né? Órbita. Mas, na verdade, ele não precisa entrar na órbita. Ele pode, às vezes, entupir completamente o nariz até entrar no meato inferior e aí começa a não ter drenagem. Tá. Às vezes não tem nem comprometimento da via lacrimal em si. Aí quando ele pode, mas tem que invadir, tem que ver. Porque um dos diagnósticos diferenciais desses tumores de fossa nasal não pode ser um tumor de fossa lacrimal. Ele expande e torna para trás. E aí você fala, pô, eu acho que talvez seja um... o que está acontecendo para ter epífora? Pode ter invasão da fossa lacrimal, mas pode ser tumor de fossa lacrimal também. Pode ter invasão do meato inferior. Então tem vários diagnósticos diferenciais que tem que fazer. E aí o legal é que você, já olhando os sintomas, você consegue adivinhar mais ou menos, tipo, qual que será a classificação desse tumor? Será que é um tumor que está muito grande? Tá? E outra coisa do papiloma invertido que você vai falar é da malignização, que eu tenho certeza. Então, assim, tumor que está comprometendo muita estrutura ao redor, de uma maneira muito agressiva, muito rápida, aí você já começa a pensar num negócio diferente. Tá? Comprometimento visual e neurológico, perfeito do que se falou. Tá? Comprometimento do sistema nervoso central. Então, quer dizer que o tumor está bem grande. Né? Esses tumores geralmente grandes saem que nem o que estão na foto aqui. Né? Que é a descrição que você fez da lesão ali em cima. Perfeito. Bora. Aí, com relação ao diagnóstico, os exames de imagem, o principal exame de escolha é a tomografia. A gente geralmente vê uma lesão expansiva com impregnação ao contraste, o alargamento do complexo ósseo-meatal, como a gente consegue ver nessa primeira imagem. O seio maxilar geralmente é o primeiro a ser afetado, pode atingir todos os seios paranasais e ultrapassar seus limites. As paredes do seio podem se apresentar com esclerose, abauladas ou erodidas, e tem aquela hiperostose focal no interior do seio que a gente geralmente associa com a origem do tumor, né? Isso, mostra pra gente lá na primeira, da direita em cima, na foto, a hiperostose. A hiperostose? A foto do lado, aí, ó. É isso aí. Esse biquinho aí que tá na ponta do seu mouse é a hiperostose. Então, é até engraçado, você vai discutir imagem com o radiologista para ver, o que pode ser, o que está erodindo, o que não está. Às vezes eles identificam, olha, tem uma hiperestose aqui. E aí a gente até fala que parece que o tumor se implanta, e onde que ele implanta, ele tem essa hiperestose. Às vezes, né, é importante lembrar que nem você falou já, que o tumor nasce na parede lateral. Muito importante, Vicky. A principal área, né, de inserção do tumor. Mas em outros lugares também.
Ele pode se inserir dentro do seio maxilar, eu já vi na concha média, já vi na concha inferior, já vi no teto, no septo, que não era exofídico, que é a maior inserção geralmente no exofídico, mas que era papiloma invertido, já vi frontoetimoidal, mas ali você vê que é no seio maxilar, né? E aí pode ser anterior, pode ser lateral. E aí sempre importante chegar até esse lugar e tirar. Mas assim, o diagnóstico, assim, você olhou a lesão, se você não tiver biópsia, você não tem possibilidade, que a gente tem, graças a Deus. Mas assim, começa a chamar a atenção para um papiloma invertido, né? Então, a cor da lesão, ela sangra ou não, ela é unilateral ou não, ela tem essa hiperestose focal ou não, o local dela, a inserção dela, tudo é importante. Então, você acaba montando um quadro na tua cabeça de uma lesão que é o papiloma invertido. Tá? Legal. Próximo. Aí, o exame que pode ser utilizado também é a ressonância magnética. Geralmente, ele é indicado principalmente nos casos que se suspeita de uma invasão de partes moles, que aí ajuda a determinar os limites do tumor. Geralmente, em T2, você vê um sinal intermediário, com alterações inflamatórias, que tem um sinal mais intenso. E a mucosa tem sinais intensos nas suas margens também, como a gente vê aqui na imagem. E o legal da ressonância também é que você consegue avaliar a extensão tumoral. Porque dependendo da classificação que você vai falar daqui a pouco, às vezes tá tudo preenchido na tomografia, certo? Tipo, tá todo aquele conteúdo de partes moles ocupando por totalidade o seio. Mas às vezes, na ressonância, você mostra que, na verdade, é só o complexo osteometal, o tumor é pequenininho. E aí, na verdade, o frontal e o maxilar estão abertos e estão livres. Na verdade, é só a secreção que está lá dentro. Então, você vai ter... E aí, o legal é que você já começa, olhando esses exames, programar a cirurgia. Então, pô, você fez a tomografia, o tumor é pequenininho, provavelmente você vai conseguir fazer por via endoscópica, né? Ou não, o tumor realmente, ele ocupa todo o seio. E aí, vocês vão conseguir ver isso, né? Por exemplo, esse aí, que é um T1 com contraste. Não, esse aqui é um T2. Um T2, não é? E aí dá para ver que tem secreção no seio. E o tumor está um pouquinho mais escuro aqui no meio. Tá? Se fosse o T1 com contraste, tudo estaria cinza, né? Sim. A densidade da secreção estaria só um pouquinho diferente. No T2 que dá para ver bem a secreção. Aí fica bem legal. Aí dá para se diferenciar o que é tumor e o que é secreção. Tá? Tá ótimo. Bora para frente. Aí o estadiamento de Krause. No T1, um tumor totalmente confinado à cavidade nasal, sem extensão para os seios. No T2, um tumor envolvendo o complexo osteomeatal, seio etimoidal e ou porção medial e superior do seio maxilar, com ou sem envolvimento da cavidade nasal. Não deve ter malignidade. No T3, um tumor envolvendo a parede lateral, inferior, superior, anterior ou posterior do seio maxilar, e o seio esfenoidal e o seio frontal, que também não indica malignidade. E aí o T4, que é um tumor que se estende além das cavidades nasosinusais, então pode ser a extensão para a órbita ou intracraniana, e aí é um tumor que geralmente é associado à malignidade. Tá, legal. E mesma coisa do estadiamento que a gente viu da semana passada do Fish Andrews, modificada por Andrews, né? Lembra de onde o tumor nasce e aí você vai para as áreas, né? E aí você começa a calcular o 2, o 3A, B e o 4A e o 4B. A do Krause é muito mais simples. Muito mais. Pensa de novo, para lembrar, para não ficar decorando, Vicky. Onde o tumor nasce? Parede lateral, certo? Então certo. O T1 tem um tumorzinho que fica lá na parede lateral. Tá. T1. O 2, Krause 2, é um tumor que está um pouquinho no etimoide e entra um pouquinho no maxilar. Que nem eu te falei, às vezes você faz a ressonância e você pega aquela parte líquida, né? Que tá, sabe, embaixo. Então, um tumor que pegou um pouco de etimoide e pegou um pouquinho lá do maxilar, a parte superior. E aí, se ele envolveu o maxilar, o frontal e o senoide, e aí já é um T3. Obviamente, fez biópsia e veio malignidade, que é SEC, T4, não tem o que discutir. Beleza? Sim. Beleza. Próximo. Aí, com relação ao tratamento sempre cirúrgico, a cirurgia endoscópica e a combinação da endoscopia com o acesso externo, os estudos têm mostrado que eles têm a mesma efetividade de quando se fazia só a cirurgia aberta tradicional, né? Os métodos externos que se usam são o degloving, que
proporciona um bom campo de exposição cirúrgica, pode ser associado à técnica de Denker e é bom também para tumores do estádio 3. O acometimento frontal geralmente é feito a sinusectomia endoscópica com o acesso de Lynch e o Draft 3. Comprometimento de partes moles da face e intracraniano são os tumores mais agressivos, tem risco da remoção não ser completa e daí também é indicada uma técnica combinada. Vamos lá. Malignidade, ressecção em bloco do tumor, perfeito. Isso. Vicky, pensa numa coisa. Bem. Você não está acostumada a fazer cirurgia por acesso endoscópico, só por acesso externo. Sim. Você faria por acesso endoscópico? Não. Não. Então, é até engraçado que foi o trabalho que a gente publicou, é o seguinte: ao longo da nossa vida de otorrino, eu peguei muito acesso externo e a gente foi muito melhorando a endoscopia, técnica de dissecção. Então, assim, hoje, imagina, a gente é muito mais confortável, inclusive para fazer septo, vocês fazem muito isso, bota a câmera, né? Antigamente só fazia no olho. A gente mistura, mas obviamente o que é mais confortável para o cirurgião é a melhor técnica, né? Vale a pena dizer isso. Mas Sim. eu acho que quanto menor o tumor, mais fácil de fazer com o endoscópio, né? A gente concorda, né? E aí tem um tumor muito grande, com endoscopinho pequenininho aqui na frente, fica muito difícil às vezes tirar o tumor rápido. Então, assim, a técnica que eu botar a mesma efetividade das cirurgias abertas outras vezes, mesma efetividade, vai ficar bom. Mas o tempo cirúrgico prolongar muito, só se você ficar no endoscópio, sangra demais, porque o tumor é bem vascularizado. Então você acaba cortando o endoscópio, você fala, meu, tá sangrando demais, deixa eu abrir e resolve às vezes. Então, não é bom nem ruim. Mas às vezes, é verdade que no nosso trabalho também mostrou isso, que quanto maior o tumor, maior a chance de você ter acesso externo. Sim. Tá? E aí você botou acometimento frontal, a lei botou acometimento central, sinusectomia endoscópica por acesso Lynch ou Draft 3. Por que tem que fazer o acesso Lynch ou Draft 3 se o paciente tem acometimento frontal? Você tem ideia? Não. Porque é o único acesso da gente chegar aqui em cima. Imagina que o tumor, eu já peguei uma vez um papiloma invertido, inclusive foi o Makoto e meu pai que operaram. Tava aqui no frontal. Como que vai chegar aqui, entendeu? Sim, sim. Como a sinusectomia tipo um Draft 1 ou um Draft 2B, muito difícil. Sim. Então, às vezes, fazer uma incisão externa aqui na testa, ou fazer um Lynch, abrir o frontal, o acesso externo, vale. Também, às vezes, dá para fazer por Draft 3. Essa paciente, que era a Luciana, o nome dela também, ela fez um Draft 3, mas eles fizeram um combinado, fizeram acesso externo. Tá? Fizeram um osteoplastic flap, né? Que é o flap osteoplástico. Eu gosto mais do que de fazer Lynch, porque o Lynch é mais aqui na rosto, né? Sabe que é aquela incisão da ligadura? Sim, sim. Então, aí o flap osteoplástico, ótimo. O flap osteoplástico, na verdade, você faz uma tampinha e levanta a tampinha e deixa o ossinho conectado. Depois você só devolve. Tem uma chance, se vocês não estão acostumados a fazer o flap osteoplástico, é o acesso externo. Vocês podem usar a linha da sobrancelha aqui em cima ou no meio da testa em alguma ruga se o paciente for mais velho. E aí você abre o buraquinho. Não faz nenhuma depressão depois. Só cuidado para não tirar um pedaço da sobrancelha. Tá bom? E comprometimento de partes moles da face intracraniana, tumor mais agressivo, sim. E aí, se for o tumor mais agressivo, você já vai pensando em malignidade. Sim. Tá? Porque daí você já manda pro AP. E sempre você, quando for para papiloma, você vai pedir todo o AP da peça inteira. E o ideal é sempre fazer ligando o vaso. Então, tentar localizar o local de inserção o mais rápido possível para o vaso e ligar e cauterizar e tirar. Que daí você consegue tirar em blocos. Se você ficar tentando tirar pedaço, às vezes é pior, sabe? Então, tirar a ressecção em bloco é melhor. Porque também, às vezes, eles conseguem achar umas malignidades intratumoral, uns foquinhos pequenos. Sim, então, a gente vai falar. Ótimo, vai para frente, Vicky. Bora. Aí, com relação à radioterapia, ela é indicada apenas quando forem lesões múltiplas ou recorrentes, se os tumores não forem passíveis, se o tumor não for passível de cirurgia, se tiver a transformação maligna, pode ser um adjuvante no pós-operatório. Se tiver invasão de órbita, que geralmente são tumores mais agressivos, com tendência à recorrência e malignização. E quando você não conseguir fazer a ressecção completa do tumor, aí você usa a rádio como adjuvante. Eles falam dessa transformação maligna
maligna do tumor e osteoradionecrose, né, como complicações. Perfeito. E aí, engraçado que você botou tumores mais agressivos com tendência à recorrência de malignização, invasão de órbita. O paciente que a gente teve ano passado, que era um papiloma que invadia a órbita, no lugar que inseria na órbita, aquele tipo, irradiava na órbita, era um lugar que tinha malignidade. Assim, incrível, sabe? Incrível. Gigante o papiloma, mas na órbita ele estava esquisito. Né? Sempre quando invade um pouco de osso, fica esquisito, né? Ou se vocês acham que ele está erodindo algum osso, então, processo pterigoide lá atrás, ou a parede do maxilar aqui na frente, mesma coisa. Pô, tá esquisito. Tem uma degeneração perto do ducto nasolagrimal, opa, então acho que é malignização, tem que pensar, então, e tem que mandar para P, tem que escrever, tem que pedir, porque a radioterapia vai fazer diferença nesses pacientes. Tá. Seguindo aí, falando um pouco de recorrência aí da malignidade, a recidiva geralmente em torno de 2 anos, dizem que às vezes aparece até 6 anos, e o principal motivo da recidiva é a retirada incompleta da lesão. É importante fazer o segmento clínico por longo prazo, e a malignidade tem uma taxa de 7 a 15% das tumores, maior tendência em pacientes com idade avançada. Pode haver metástases linfonodais, cervicais e à distância. E daí acho que aquilo que você estava falando, que os tumores podem ser síncronos, que é quando você tem o carcinoma e o papiloma coexistindo numa mesma lesão. Quando você tem um pequeno foco de carcinoma no interior do papiloma. E o tumor metácrono, que é quando você tem o carcinoma na área que o papiloma foi retirado, né? E daí, por isso é importante levar sempre a peça inteira para o anátomo patológico, para E investigar. olha, assim, esse slide é da maior importância, porque ele que faz o papiloma ser importante pra gente, né? Sim. Primeiro que é o tamanho da lesão, fica gigante às vezes. Então é um tumor que você fala, putz, né? Eles falam, pô, um tumor benigno, né? Pô, como que é tão grande? Aí ele pode malignizar. A nossa taxa de malignidade no ano que a gente fez era 17%. E a taxa de recorrência, você vai falar, era de 23%. Nossa. É bem alto. Então, isso que faz esse tumor ser importante, né? Então, malignização, recorrência e tamanho. Muito chato. E aí, o importante é na cirurgia é você tirar a inserção tumoral, achar esse lugar que tem uma osteonecrose, ou uma osteonecrose não, aquela hiperestose focal, drilar. O ideal é sempre drilar ou tirar a inserção. Teve um que eu operei com a Neisa, faz tempo, quando eu era velho. Era uma papiloma gigante, papiloma invertido gigante. A gente entrou na cirurgia, Vic. Tudo, a gente viu na ressonância que o maxilar e o frontal estavam vazios. Era só secreção. Aí eu pedi para ela ir por cima e achar a concha média. Aí que a gente viu que a concha média era o papiloma. Ela cortou a concha média, ela puxou. Na hora que ela puxou, saiu toda a lesão, num bloco só. Aí ela falou, juro pra você, foi 20 minutos de cirurgia. Ela falou, mas já acabou a cirurgia do meu R3 de papiloma. Eu falei, Neisa, acabou. Não tem o que fazer. Eu falei, cauterize e vambora. Ela, mas aí você estragou tudo. Eu falei, não, eu não estraguei nada. A gente resolveu a vida do paciente. Tá maravilhoso, né? Ela Sim. falou, putz, eu vou aprender, eu vou fazer sinusé. O tumor já tinha feito tudo para ela. Na verdade, ela só tirou a inserção. Assim, se ela não tivesse localizado a inserção do tumor tão fácil, que é difícil, né? Ela ficaria horas tirando o tumor. Sim. E mesma coisa, quando está no maxilar, aí é muito mais difícil. Assim, quando está no maxilar, que esses acessos que a gente teve aquela aulinha que ajudam. Então, vai fazer no maxilar, faz aquele pré-lacrimal, ou aquele swing indoor que o Tepedino publicou, de abrir o pré-lacrimal que rebate o retalho da parede lateral. Super importante, vale muito a pena. E aí, achar o lugar. Pô, não tem o drill, Luciano. Então, raspa com a cureta. Tira a mucosa. Deixa o lugar sem nada. E esses pacientes que você drila, junta muito mais crosta. Eu já vi até paciente voltar para o centro cirúrgico para a gente tirar a crosta. E às vezes dá dor nevrálgica nos pacientes. Então, você entrar com algum medicamento que ajude eles a longo prazo para dor nevrálgica. Tá? Não só remédio, substância tipo dipirona e paracetamol. Tá? Maravilhoso, Vicky. Bora, esse slide tem uma importância enorme. Acho que era isso. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. O bom é que essa aula foi totalmente tirada do tratado, não tem nada. Essas informações que eu fiquei falando é tipo do artigo que a gente publicou e de coisa da vida, né? Muito bom, Vicky. Sim. Muito bom mesmo.
Assim, a aula passada e essa, eu queria que fossem aulas básicas, assim. A gente tem tanta aula complexa, né? E são dois temas que são de extrema importância para a prova. Assim, todo mundo sabe, todo mundo vai ver essas lesões na vida. E aí, óbvio, tem outras lesões de diagnóstico diferencial de lesão unilateral, né? Mas, assim, de extrema importância esse assunto, tá bom? A gente fez uma aula bem curtinha hoje. Papiloma invertido é mais curtinho, né? E aí, os take-home messages, né? Que é importante. Então, papiloma invertido é uma das lesões mais frequentes, benignas. 2, pode malignizar, tem uma taxa de recorrência alta, tem que tirar aquela hiperestose focal, que é o sinal tomográfico, que não é patognomônico, ele só é indicativo. E 3, aquela história que pode haver carcinoma com papiloma, SEC com papiloma. E outra coisa muito importante que a gente não falou é a presença de papiloma com polipose. Pode ter papiloma com polipose. Tá. Eu acho que quando eu li no tratado novo aí de vocês, eu acho que tinha isso. Papiloma com polipose. Super comum. Aí você faz uma lesão, faz uma biópsia de uma polipose e vem papiloma de um lado e polipose do outro. E você estava achando que era só polipose, sabe? Fala, pois, o paciente tem sinusite crônica. Aí vem que era um papiloma do outro lado. E aí, se você não tirou tudo, não foi a fundo, então você vai ter que botar o paciente na mesa e tirar, porque vai fazer recorrência, certeza. Tá? E a área ruim de ter ele é quando ele tem inserção frontointivoidal, né? Porque imagina, ele lá no teto, perto do cribiforme, da lamela lateral, de fazer uma fístula super fácil, né? Sim? Sim. Beleza. Acho que é isso. Foi uma aula mais curtinha hoje, mais tranquila, né? Que a gente tinha juntado o papiloma com nasoanjo. Acho que muito bem, Vicky. Obrigado por ter apresentado a aula da Ale. Fantástico. Ótimo. E se alguém tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa, a gente é super aberto. Tá? Se vocês quiserem escolher um tema, Vicky, os R3 quiserem escolher, pode escolher, eu dou a aula também com vocês, a gente escolhe alguém para dar, ou algum artigo, pode mandar. Tá bom? Vamos ver. Tá, Você quer algum tema específico que você queira estudar com a gente aqui? Discutir? Poxa, Lu, tenho. Ai, deixa eu pensar. Poxa, mas eu que vou escolher? Ué, Quer que eu discuta você com ganhou, ele? você ganhou essa... Alguém tem alguma sugestão aí no chat, pessoal? Quais temas que a gente já falou nas A gente já aulas? falou de acessos externos, então, Benker, Isso a gente fez uma vez, que foi muito bacana. Dacrocisto a gente fez. O Makoto já está dando de rinocinusite crônica e do EPOS, que é ótimo. Sim. A gente falou de nasoanjo, a gente falou de papiloma. A gente pode falar, o Makoto falou de rinite. Fístula. Fístula. A gente já falou de fúngica, o Makoto fez uma aula de fúngica. Fúngica que foi animal. Foi animal. Vamos falar, tem uma aula de fístula, se vocês quiserem. A gente pode fazer de fístula semana que vem. Pode ser de fístula. Fechou. Então, bora fazer de fístula, tá bom? A gente se conecta de novo no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Combinado. E a gente conversa sobre fístula. Fechou? Vai estar na hora de dar aula para vocês. Tá bom, pessoal? Makoto, valeu por ter conectado aí. Eu estava no ambulatório da escola, por isso que eu cheguei na hora, pessoal, mas deu para chegar. Tá bom? Grande abraço para todos e uma ótima